queimados no inferno, isso aí que nós merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Só que, irmãos, a problemática é o seguinte, não é apenas nós sermos salvos, e nós desejarmos, como a gente vê nas nossas animações, estar lá no céu com a coroinha, nas nuvens, não. A problemática é que a salvação, ela não é o fim, a salvação é o meio para que nós manifestamos o reino aqui nessa terra. E muita gente que recebeu essa salvação está vivendo no automático. Essa palavra é para aqueles que já entende que Deus te resgatou. Quem entende que foi resgatado, encontrado por Deus e serve a Ele, dá um glória a Deus aí, amém? Mas, irmãos, muitos, aqui, apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios, falando para eles, em uma parte, olha, vocês não podem viver mais como os nécios, como os tolos, como os gentios, como aqueles que não têm a Deus, na inutilidade dos pensamentos de vocês. Agora tem um novo e vivo caminho, agora vocês foram alcançados para viver um propósito, para manifestar as boas obras, que glorificam o Senhor. E essas boas obras, irmãos, inclui tudo, a nossa vida por completo. E hoje Deus, Ele quer, na verdade, através dessas mensagens que o Senhor tem trazido para nós, Ele quer ativar a nossa consciência. O Senhor, Ele quer alinhar a nossa identidade, porque muitas vezes nós falamos que somos filhos de Deus, mas nós não desfrutamos dessa filiação, nós não desfrutamos da paternidade de um Deus grandioso, nós não desfrutamos disso. Nós precisamos que Deus nos tire do automático e nos tire do modo automático e coloque no modo propósito, aleluia, coloque no modo propósito do Senhor. E muitas vezes é interessante essa palavra que foi falada aqui sobre aquela mulher que estava juntando. Você imagina, irmãos, você deve ter passado por isso. Quando você é muito carente, você começa ali, então uma família carente, você começa a ganhar dinheiro, o primeiro que começa a juntar um dinheiro, o que acontece com ele da família? Os outros vêm pedir emprestado, não é verdade? Vocês concordam comigo, sim ou não? Você imagina aquela mulher, quantas pessoas que não chegaram, ai me ajuda, vamos vender um pouco desse óleo aí, eu estou precisando, minha bicicleta quebrou, bati o carro, não sei o quê. E muitas vezes, irmãos, é assim que acontece na nossa vida, o automático é assim. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo bem, e a gente está fazendo bem, mas esse bem for sem a vontade de Deus, irmão, isso não vale nada. José, lá do Egito, quem conhece o irmão José do Egito lá? Ele ficou mais de 20 anos longe dos pais dele, mais de 20 anos, ele ficou governando lá, e ele poderia, não, agora eu vou ajudar, irmão, mas tem um tempo determinado até para você ajudar alguém, mesmo que é seu pai, mesmo que é sua mãe, mesmo que é seu irmão. E como você está no automático, você não enxerga isso e abraça o problema para você. Como você está vivendo no automático, você não tem discernimento, você não ora, você não busca Deus. Você vai buscar Deus, sabe quando? Oh Deus, olha aqui que eu fiz, vou ajudar fulano, me arrebentei. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Geralmente é assim que nós fazemos. Ai meu Deus, minha Bíblia. Glória a Deus. E aí, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter discernimento. Quem está no automático não tem discernimento. Quem está no automático não tem esse discernimento espiritual. Está vivendo como um tolo, como um nécio. E nós, irmãos, não somos um acidente. Aqui nós vemos que nós somos uma obra de Deus, criados em Cristo Jesus. Somos feitura dele. Você é uma feitura de Deus, uma obra das mãos do Senhor. O mundo às vezes fala, não, foi um acidente, não foi planejado, não. Mas Deus conhece você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Antes mesmo de você ser formado, Deus já o conhecia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, você não é um acidente, você é uma obra de Deus. E você, como essa obra de Deus, você precisa viver
com esse propósito. Você precisa caminhar debaixo de um propósito que Deus já estabeleceu para você. E qual que é o problema disso? Que muitos de nós vivemos uma crise de identidade, não é verdade? Um dia a gente se acha muito filho, outro dia a gente pensa que a gente já não tem pai, que Deus nos abandonou, e a gente acaba vivendo sem direção nenhuma. A gente acaba vivendo sem direção. E quando alguém, irmão, não sabe quem ele é, quando você não sabe o que você é de verdade, você aceita qualquer caminho. Nós não estamos visto aí pessoas que estão achando que é cachorro, achando que é árvore, achando que não sei o quê. Quando a pessoa ele não entende que ele é uma feitura de Deus, irmão, mas nós ridicularizamos. Você não acha isso um absurdo, uma pessoa achar que é uma árvore? Mas por que você não está vivendo como filho de Deus? Isso também não é um absurdo? Isso também é um absurdo. Então, nós precisamos rejeitar qualquer influência, qualquer padrão que nos distancia do propósito de Deus para nossas vidas. Irmão, eu creio tanto, eu vivo tanto no propósito de Deus, que eu não dependo de nada externamente para fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Às vezes, a gente contrai e a gente entra em alguma dificuldade, mas mesmo na dificuldade eu creio que Deus está cuidando de mim, Ele vai me direcionar, Ele vai dar um caminho, Ele vai prover aquilo que eu preciso. Porque quando você entende que você tem um Pai do céu, você não está pautado nas circunstâncias. Porque se a gente olhasse para a nossa circunstância, irmão, a gente estava lá na tenda até agora. A gente estava procurando alternativa, a gente estava falando, Deus, nossa, Deus é um processo, e aí, irmão, aí você escuta aquele testemunho, né? Irmão, então, estou no deserto, você passa 2 anos, você encontra com o irmão, então, estamos aí na prova, no deserto, fala, irmão, misericórdia, que é isso? Esse deserto aí é eterno, né? Não, irmãos, nem o povo no Egito não ficou eterno, o povo lá não ficou tanto tempo assim no deserto. O deserto não é lugar de morada, o deserto é um lugar de passagem, e rápida ainda de preferência, amém? Então, irmãos, quando nós entendemos que Deus Ele nos preparou, Ele nos chamou, você precisa entender que você foi pensado, você foi planejado, talvez não para os seus pais, mas pelo seu Pai do céu sim, Ele planejou você. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa se questionar, e a minha conversão se deu nesse momento, desse questionamento. Falei, Senhor, eu não quero repetir o fluxo da minha casa, que aconteceu com meu pai, que aconteceu não, o Senhor não me chamou para esse fim. Eu preciso ressignificar isso, precisa ter essa insatisfação, a gente precisa olhar para a nossa família, fala, até agora que a minha família foi só histórico de destruição, os filhos de fulano, não, mas na minha casa é diferente, na minha casa vai ser diferente. Nós precisamos entender que Deus Ele planejou algo, os planos do Senhor são maiores, são melhores do que os nossos, e a gente precisa falar, Senhor, o meu plano é esse, o meu propósito é esse, mas seja feita a tua vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu tenho até um desejo, a palavra do Senhor fala que Ele opera o querer e o realizar, que muitas vezes Ele planta no nosso coração um desejo, que é o próprio Deus, que eu entendo isso, que a palavra fala quando Deus opera o querer e o realizar, que Ele planta às vezes um desejo no nosso coração, um propósito, mas irmãos, tem muito ruído, sabe por quê? A gente vê o vizinho fazendo uma coisa, a gente quer fazer também, e a gente não pergunta para Deus. A gente vê o fulano de tal, porque ele também fez isso, eu vou fazer também. Irmão, será que é isso que Deus tem para você? O meu concorrente, não sei o quê. Irmão, será que Deus tem isso para você? Às vezes Deus tem um caminho muito melhor, mas como você está no automático, você não consegue enxergar. Como você está vivendo ali a vida tanto no automático, você acorda e você não consegue ver que Deus tem algo muito maior. Você está olhando para o passado, não, mas no passado foi assim, não, irmão, nós não podemos nos enxergar pelo nosso passado, nós não podemos nos definir pelos nossos erros, pelos erros dos nossos pais, pelos erros não, nós não podemos nos definir por isso. Nós precisamos olhar para nós. Você já pensou, irmão, se o nosso Deus olhasse para nós e definisse a gente pelos nossos erros? Coitadinho de nós, né? Coitadinho, como o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu sou um dos maiores pecadores aqui, ele diz isso,
Por quê? Não, pastor, que ele pecava demais, não, porque ele tinha consciência da graça de Deus. Então, irmãos, se Deus olhasse para nós e olhasse apenas os nossos erros, as nossas falhas, nós estávamos perdidos. Mas Ele não olha para nós assim, Ele olha para nós lembrando da obra, do propósito a qual Ele preparou você, para a qual Ele te chamou, para a qual Ele chamou a sua casa, os seus filhos, o seu casamento. Então, irmãos, é muito forte que nós não somos reformados por Deus. Não é uma coisa assim que Ele pegou e Ele deu um jeitinho ali e fez um remendo, não é isso. Quando Deus vira para o profeta, e muitas vezes a gente usa essa palavra para falar que é um vaso, Ele fala, olha, esse vaso precisa de um ajuste, vamos pegar um super bonde e vamos colar esse vaso. Foi assim que Deus falou? Falou, olha, para esse vaso ser ajustado tem um processo. Qual que é o processo? Tem que ser quebrado, tem que ser feito de novo, aleluia. Deus te refez, irmão. O seu passado Deus deixou para trás, agora Ele tem um caminho promissor, abençoado para a sua casa e para a sua família. Você foi criado por Deus em Cristo Jesus. Você não é obra de uma reforma, de um ajuste, de um remendo, não. Você é uma obra-prima. A palavra aqui é uma obra-prima, é um poema, é uma obra-prima. Você é uma obra-prima nas mãos de Deus. Aleluia. Muitas vezes algumas religiões trabalham com aparência, né? Um estereótipo, tem que usar uma roupa, tem que usar um negócio, tem que fazer alguns trejeitos, mas Cristo, Ele trabalha numa transformação de dentro para fora. É uma transformação interna que vai refletir no nosso exterior. A palavra fala que o espírito alegre, ele formoseia até o rosto, deixa até o crente mais bonito, quando a gente está cheio da presença de Deus. Nós não podemos viver com essa mentalidade antiga ainda. Nós temos que passar por essa transformação. Nós não podemos aceitar os padrões desse mundo, né, irmãos? Às vezes a gente chega numa mensagem de domingo como essa, e às vezes a gente está aqui pregando, está quase falando, não, irmão, você precisa mesmo, olha, não, você tem que aceitar, né, que tem enfermidade, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes a gente aceita, irmãos, alguns padrões mundanos para nós, e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar, nós não podemos ser conivente com mentalidade, com os padrões desse mundo, ser escravizados pelo o padrão desse mundo. Nós precisamos viver como alguém que nasceu de novo. Quem nasceu de novo? Aí dá uma glória a Deus. Não é assim que nós falamos? Eu nasci de novo. Mas por que você está vivendo como você vivia antes de ter nascido de novo? Eu nasci de novo, Cristo me deu uma nova vida. No discurso é assim, mas na prática ainda nós vivemos como os tolos, como os nécios. Quando nós nascemos de novo, automaticamente nós recebemos um propósito, que é viver para boas obras. E qual que é essas boas obras que o Senhor tem te entregado? Talvez a sua família, é os seus filhos que você tem que discipular, a obra aqui onde você está inserido, essa família espiritual. É olhar a cadeira que está vazia do seu lado, aquele irmão que você senta todo domingo do lado dele, hoje ele não estava, eu vou ligar para ele. O que está acontecendo? É você olhar nos olhos da pessoa e não ver apenas o exterior, mas enxergar a alma. Irmãos, nós precisamos sair do automático. E agora quem está no automático, quem chega aqui depressa e sai correndo, vai conseguir contemplar a aflição do outro? Não vai. Quando a gente vive essa vida ali, irmãos, muitos pais perdem seus filhos porque nunca teve um tempo com ele de qualidade. Existe uma pesquisa que eu tive acesso a isso muitos anos, eu não lembro a fonte, me perdoa, mas foi feita nos Estados Unidos. Eles são muito bons em fazer levantamento, pesquisas e dados. Eles fizeram uma pesquisa dentro dos maiores presídios na América, com os criminosos de maior perigosos, mais fácil para mim, os criminosos mais perigosos dali. E uma amostragem dizia que quase que 100% deles não se lembram de uma vez sequer ter assentado à mesa com seus pais. Quem vive no automático, consegue sentar à mesa para ter um jantar, um almoço de qualidade com a sua família? Não consegue. O marido chega em casa, está almoçando o celular na mão.
está pensando não sei o quê, ou então está ali, está no automático, está vivendo a vida tão no automático, irmão, você não está conseguindo ver o que está acontecendo diante dos seus olhos. Nós precisamos, irmãos, começar a parar um pouco e pedir para o Senhor trazer essa calma para o nosso coração. O seu Luiz estava comentando que estava assistindo o filme de Jesus, e aí de repente Jesus estava na cidade, e virava para os discípulos: agora nós vamos passar ali por Samaria. Aí o discípulo: mas vamos fazer a volta, o outro lá com o mapa, não sei o que. Não, Jesus, aí vai fazer a volta. Não, vamos lá. Aí chega lá em Samaria: não, a gente vai ficar uma semana por aqui. Você acha que Jesus vivia no automático? Não, Jesus, ele caminhava no propósito de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos crescer espiritualmente, porque uma pessoa que vive no automático, ela não acompanha uma pessoa que vive no propósito de Deus. Esse que é o grande problema. Uma pessoa que vive no automático, presta atenção nisso, ele não vai conseguir acompanhar uma pessoa que vive no propósito de Deus. Por isso que você olha para a sua volta, está todo mundo assim, vivendo por viver. Está todo mundo ali um dia após o outro. Você está vendo ali, a pessoa está com o casamento dela ali, ó, tanto tempo que dorme de cama separada, tanto tempo que está ali, não conversa com o marido dentro de casa, tanto tempo que não vai com o filho tomar um sorvete, uma casquinha no shopping, está todo mundo lá no automático. Pessoas que vivem, trabalham, dormem, comem, está no automático. Você está no meio desse povo, você não consegue perceber, porque você também está vivendo assim. Ah, pastor, mas eu vou no culto todo domingo. Irmão, isso aqui é só um detalhe. É um detalhe. Glória a Deus o dia que você fala: pastor, eu não vim no culto, sabe por quê? Porque então, pastor, estava viajando, cheguei de viagem, eu fui jantar com a minha família, eu fui lá em casa, ter um tempo de qualidade com eles. Eu vou falar: glória a Deus, irmão, porque você faltou o culto para fazer isso. E aí, não, eu tenho que ir para a igreja, não sei o quê. Chega aqui na igreja, fala: ai, fulano de tal tinha que estar aqui para escutar essa palavra. Não é assim? Às vezes a gente está tão no automático. Quem diz, irmão, que vir à igreja significa que a gente é crente? Vir à igreja, irmão, é importantíssimo. A palavra fala que nós não devemos congregar como costume de muitos, mas não é suficiente. Nós temos que viver o nosso culto de segunda-feira. Nós temos que sair do automático. Nós não fomos salvos para ficar parados, para ficar nessa inércia. Nós somos salvos para boas obras. Aqui, irmão, está um grande erro dentro da maioria das igrejas. Se preocupa em fazer um apelo, em salvar, com a salvação das pessoas, mas tem muita gente salva e improdutiva, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quem entende a graça de Deus precisa entender o propósito que Ele nos chamou. Você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para viver uma vida que produz essas obras, essas boas obras. Essas boas obras não são obras isoladas, são uma vida que manifesta o reino do Senhor. São uma vida que manifesta o reino. Isso inclui discipular, isso inclui a gente manifestar a identidade de Cristo na nossa vida, servir, amar, perdoar, se entregar à obra de Deus. O que você tem servido? O que você tem servido? Eu estava pensando, irmãos, sobre isso, né? Eu sou um cara muito ativo aqui na igreja e tudo mais. Gosto de vir aqui ajudar. Hoje mesmo o Alan veio aqui limpar, eu vim aqui com ele, dar uma ajudada aqui e tal. Aí eu estava pensando, falei: rapaz, e em casa, né? Será que eu tenho ajudado? Não responde, amor, isso aí, tá? Será que nós temos, será que eu tenho ajudado como deveria minha esposa, coitada? Isso também, irmão, é uma boa obra que o marido faz. Então, não adianta nada, irmão, chegar aqui, um ternão, domingo, bonito. Quantos religiosos adornados Jesus confrontou? Porque a prática religiosa em si, irmão,
não tem resultado nenhum. E é o que muitos têm essa ilusão, né? Essa palavra, ela pode mudar a sua vida, por isso que é importante você estar num culto de domingo. Mas se você vir aqui e não botar ela em prática, se você vir aqui e falar, não, eu vou manifestar uma boa obra através dessa palavra, não vai ter. A sua fé está produzindo o quê? Porque nós falamos que tem fé, mas a palavra fala que uma fé sem obras, ela é morta. Se sua fé, irmão, não está gerando um movimento na sua casa, no seu trabalho, se a sua fé não está gerando nada no lugar que você está, no condomínio que você mora, na vizinhança, não está enxergando nada em você, alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está errada. Se a sua família, irmão, quando tem um problema lá, não liga para você pelo menos orar, alguma coisa está errada. Se a sua fé não está gerando nada, irmão, alguma coisa está errado. Nós precisamos sair desse automático. Nós estamos vivendo tanto no automático, irmão, que a gente está na reunião da família, a gente é o único crente, o povo nem pede para a gente, nem para a gente fazer uma oração. O povo olha para a gente e até esquece que a gente é crente. Tão automático que a gente vive, né? A gente chega no meio da família, esquece, começa a falar piada, começa a xingar, começa, né, tal, pai, né? Porque a gente está vivendo automático, a gente não está manifestando mais Cristo. A nossa vida, irmão, não é aleatoriedade, não. A nossa vida é planejada por Deus, as quais Ele preparou de antemão. Deus já preparou, é só nós pedirmos, Senhor, por onde é que o Senhor quer que eu vá? Ele já preparou, Ele não vai preparar, Ele já preparou. Então, Senhor, mostra o caminho que melhor lhe apraz. Mostra o caminho, Senhor, onde eu possa manifestar obras que agradem a Ti, Senhor, que manifesta a Tua glória. Existe lugar preparado por Deus, irmão. Existe um lugar preparado por Deus para você. Existe pessoas preparadas por Deus para a sua vida. E você está cercado de gente traíra, de gente falsa, porque você está no automático. Você está no automático. Existe oportunidade preparada por Deus para você, mas pastor, eu só entro em furada, porque você está no automático. Quem está no automático, irmão, não vai enxergar a oportunidade de Deus, não. Ele vai ver aquilo que é conveniente. Ah, todo mundo está indo por aqui, então eu vou no automático, né? Vamos seguir o fluxo. Segue o fluxo. Não, irmãos. Deus está recalculando a nossa rota hoje, glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar qualquer direção. Não podemos. Viver sem discernimento, não podemos. Correndo atrás de tudo, não podemos. Irmãos, nós precisamos aprender a falar não. Precisamos aprender a falar não. Rejeitar aquilo que não tem a ver com aquilo que Deus nos chamou. Nem tudo que parece caminho de Deus é realmente de Deus, não é que a palavra fala? Há muitos caminhos para o homem que parece um caminho de bênção, um caminho maravilhoso, mas o que tem no final desse caminho? Morte. É a palavra do Senhor que diz isso, irmãos. Quem está no automático, ele enxerga o caminho e ele posta no Instagram, agora é minha hora. Olha só, família, aqui, ó, acabei de receber uma porta aberta, isso aqui é maravilhoso. Aí passa uma semana, então, irmão, aconteceu na prevista aí e tal, por quê? Está no automático. Quem está no automático vê o caminho, vê uma bênção, mas não enxerga lá no fim. Quem está no automático não tem um olhar mais penetrante, ele está olhando a superfície. Ele está olhando a superfície, não é assim que Deus diz para o profeta? Olha só, você só está olhando o exterior, mas eu vejo dentro. Irmão, quem está no espírito, ele enxerga além de um sorriso, ele enxerga o interior, ele olha de uma forma mais profunda. E esse chamado não é para nós visitarmos esse chamado, esse propósito, é para nós andarmos nele. Boas obras, preparadas de antemão, para que nós andemos nela, para que nós vivemos ela.
para que andássemos nela. Paulo não está falando sobre, não, olha, no domingo eu vou viver o meu propósito, né? Estou vindo para a igreja, então o meu propósito é esse, no domingo. Não, o apóstolo Paulo está falando um dia na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Não, ele está falando que isso aqui, irmão, é diariamente. O que Cristo falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz no domingo. Não foi isso que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz no domingo. Não, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz diariamente. Fala bem assim, todo dia. Todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fazer de vez em quando, irmão, é constantemente. Constantemente. Às vezes a gente visita, né, o propósito, quando a gente fica saudoso, né? Ou então quando dá tempo, quando sobra um recurso, quando convém. Mas Deus não chamou a gente para visitar o propósito, Deus chamou a gente para viver, para andar, para ali, constantemente. E é tão lindo isso que o apóstolo fala andássemos neles. Aquele tempo eles tinham constância na caminhada, né? Hoje em dia a gente vai no mercado, a gente vai de carro, né? Mas ali, andar significa o quê? Constância. Constância. Não adianta a gente chegar correndo, agora eu vou abraçar e fazer. Não, vai devagar, é constantemente. Constantemente. Constantemente, é uma vida diária. E a pergunta, irmãos, eu já quero caminhar para o final. Eu dou uma acelerada aqui, mas eu acredito que a mensagem que o Senhor quer passar para nós, Ele já tem passado. Nós temos andado no propósito de Deus, ou nós temos aparecido nele, ou vivido ele de vez em quando? Estamos vivendo o propósito de vez em quando, ou nós estamos caminhando realmente debaixo desse propósito? Você não foi salvo por acaso, o Senhor não te libertou por acaso, a sua transformação não foi sem propósito, você não foi alcançado por Deus para viver a mesma vida, não. Você foi recriado por Deus, você foi criado e recriado por Ele, direcionado com um propósito, e Ele nos envia, irmão, para viver algo muito maior daquilo que a gente imagina. Mas nós precisamos buscar, Senhor, me mostra esse caminho. A palavra fala, se nós pedimos algo para o nosso Deus, um pai, a gente pedir para um pai que é mau, pedir um pão, ele não vai dar pedra. Se você pedir para Deus te mostrar, você acha que Ele não vai te mostrar? Sabe o que é o problema? Vamos nos colocar de pé que a gente já está finalizando. Eu vejo, irmão, sabe o que é muito forte? Que às vezes acontece nas nossas vidas, nós temos às vezes medo de fazer perguntas difíceis para Deus e Ele nos responder aquilo que a gente não quer, não é verdade? Às vezes a gente tem medo de fazer, irmão, você não precisa temer, fazer seus questionamentos para Deus, você não precisa temer isso, perguntar, fazer perguntas difíceis para o Senhor, e também não precisa temer a resposta, porque Ele é um Deus que Ele vai te apontar para o propósito. Ele vai apontar você para viver algo maravilhoso. Eu não sei qual modo você está vivendo, se você tem sentido isso, que está preso ainda em pessoas, no passado. É um ciclo ali como se tivesse aquele povo peregrinando no deserto, rodando em círculos. Não é isso que o Senhor tem. O Senhor tem um caminho, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem milagre. E a minha oração, irmãos, é para que, se tem alguém aqui que ainda está morto espiritualmente e precisa nascer de novo, que venha experimentar isso hoje. Mas se tem alguém aqui que já foi salvo, que já realmente entende que ele é separado por Deus, conhece a verdade, mas não vive o propósito, que saia daqui hoje disposto a viver. E tem aqueles que sabem que estão vivendo, estão caminhando,
mas precisam avançar ainda mais. Eu quero orar por vocês, eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei qual nível você está, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem algo a mais para nós hoje. O Senhor está nos tirando do automático, o Senhor está nos enviando a um nível mais alto. O Senhor está nos enviando, o Senhor está nos elevando, o Senhor está subindo a régua. Hoje não é um domingo sobre uma informação apenas, hoje é sobre um posicionamento. Hoje é sobre nós nos posicionarmos segundo a medida que Deus quer de nós. Posiciona, Pai, essa mulher dentro desse lar. Posiciona, Senhor, esse homem dentro da sua casa. Posiciona, Senhor, esse jovem no lugar qual o Senhor colocou, no colégio, no trabalho, na faculdade, da maneira que o Senhor quer. Não deixe, Pai, vagar, ficar vagando para um lado para o outro, não, sem destino. Senhor, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Deus, irmão, não nos salvou apenas para nos levar para o céu. Ele nos salvou para nos usar aqui nessa terra. O Senhor quer te usar aqui nessa terra. Antes de você adentrar as mansões celestiais, você tem um propósito a ser vivido aqui. Não viva como os nécios, não viva como os tolos, não viva na inutilidade dos seus pensamentos. Transforma a sua mente, se entregue verdadeiramente ao chamado de Deus sobre a sua vida. Eu posso contemplar aqui lares sendo renovados, casamentos sendo restaurados, pessoas começando a reluzir. Não, irmãos, essa obra não é apenas você colocar um crachá aqui na igreja, não. Essa obra é a sua família glorificando e exaltando o nome de Deus. Essa obra é seu casamento glorificando o Senhor. Essa obra é os seus filhos na presença de Deus. Aleluia. Essas obras, irmãos, são muito maiores daquilo que nós podemos imaginar e ver com os nossos olhos. Aleluia. Repita comigo assim: Senhor, eu não quero viver no automático. Eu quero andar nas obras que o Senhor preparou para mim. Aleluia. Glória. O que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, Pai, eu amo sua presença. A presença dele, nós vamos permanecer. Teu sorriso é vida em mim. Aleluia. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em Só a igreja meu agora ser. declare, quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Vamos declarar isso? Declare. Quero Ir mais fundo, leva-me mais perto. viver o propósito, estar na tua presença, manifestar as boas obras. Teus pés me rendo, pois a tua glória quero
Mais uma vez, quero ir mais fundo. Só quem deseja avançar. Só quem deseja ver sua família aos pés do Senhor. Oh, aleluia. Pois a tua glória quero ver. A ti, Jesus, seja a honra, seja a glória, para sempre, Senhor. Que esse louvor seja a canção da nossa vida nesse tempo. Que nós possamos desejar ir mais profundo. Que nós possamos, Pai, ir mais fundo, Senhor, no nosso relacionamento contigo. Não tem como, Senhor, nós ir mais fundo, vivendo no automático. Não tem como, Pai, nós irmos mais profundo, Pai, vivendo pautado nas circunstâncias, nas demandas da vida. Não, nós queremos, Pai, nos livrar de tudo aquilo que nos prende, de viver o propósito, de manifestar as boas obras do Senhor. Eu quero que você que está aqui, você quer se render ao Senhor hoje, quer entregar a sua vida para Ele. Nós vamos finalizar esse culto e eu quero orar por você. Você que talvez ainda não entende e recebeu esse presente, ou você está afastado do caminho do Senhor e quer falar: não, Senhor, eu quero desfrutar dessa graça e caminhar debaixo dessas boas obras. Eu quero orar por você, você também que está na sua casa. Eu quero orar para que o Senhor invada todo o seu ser e você possa viver uma profundidade na presença do Senhor. E Ele possa manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Ele possa fazer o sobrenatural dEle na sua casa, na sua família. E que, irmãos, essa mensagem não fique apenas hoje no seu coração. Medite nela durante essa semana. Comece a olhar à sua volta, comece a olhar nos olhos dos seus filhos, comece a olhar para o seu esposo, para o seu marido, no seu trabalho, comece a olhar aquela pessoa que senta do seu lado, comece a olhar o coração das pessoas que estão à sua volta. Saia do automático, comece a olhar as necessidades que Deus tem colocado. Às vezes essas necessidades à sua volta estão ligadas ao propósito do Senhor, mas pergunte antes: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo fazer algo, sim ou não, Senhor? Peça para que o Senhor direcione os seus passos, porque Ele irá fazer, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença para Te exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, porque o Senhor está nos levando a um lugar mais fundo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo que nós estamos amadurecendo como igreja. Nós estamos entendendo que a solidez do alimento, Pai, tem se manifestado. O Senhor tem, Pai, nos levado a um lugar de maturidade. Nós estamos realmente sentindo que estamos saindo do automático. Nós estamos começando agora a enxergar o propósito. Nós estamos começando agora a manifestar as boas obras. Pai, eu oro para os seus filhos, Pai, aqueles que ainda amanhã vão trabalhar, mas o trabalho amanhã vai ser diferente. Aqueles que ainda, Pai, vão acordar amanhã cedo, mas esse amanhã, esse contemplado amanhecer amanhã vai ser diferente. Eu oro, Senhor, para que os seus filhos possam contemplar o belo, contemplar, Pai, as flores, os pássaros dos céus, e eles possam contemplar a Ti. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha provendo tudo aqueles que eles precisam, e eles venham desfrutando do milagre, e eles venham desfrutando, Pai, daquilo que o Senhor tem para eles, Pai, e eles possam receber do Senhor virtude, poder, glória, unção, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A igreja diz amém. Aplaude Jesus, glória a Deus.